Era uma segunda-feira fria quando Marina chegou à mansão dos Cavalcanti pela primeira vez. Suas mãos tremiam não só pelo frio, mas pelo nervosismo. Ela precisava daquele emprego como faxineira, e eram R$ 400 por semana, dinheiro que faria toda a diferença para sustentar sua filha de 3 anos. Você é a nova faxineira? A voz cortante veio de uma mulher elegante, de cabelos presos e olhar desdenhoso. Eu sou Helena, a governanta. Aqui as regras são claras, em silêncio total, eficiência máxima. O Sr. Eduardo não tolera barulho nem incompetência. Marina acenou com a cabeça, segurando firme sua bolsa surrada. Helena continuou, apontando para uma escadaria de mármore: o segundo andar é proibido para você. Lá fica o quarto do pequeno Miguel, filho do Sr. Eduardo. A criança tem problemas. É surda de nascença, e qualquer perturbação pode deixar o patrão furioso. Entendo, sussurrou Marina, mas seu coração já doía por uma criança que nem conhecia. Nos primeiros dias, Marina trabalhou em silêncio, limpando os cômodos enormes daquela mansão que parecia mais um museu. Mas algo a incomodava profundamente, e eram os gritos. Toda manhã, por volta das 10 horas, ouvia berros vindos do segundo andar, seguidos de choro desesperado de uma criança. Por que aquela criança chora tanto? Marina perguntou discretamente para Joana, a cozinheira mais antiga da casa. Joana olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhas. É o pequeno Miguel. Tem 4 anos e nasceu surdo. O pai contratou uma fonoaudióloga caríssima, a doutora Patrícia, que cobra R$ 5.000 por sessão. Mas, e entre nós, aquela mulher não tem paciência nenhuma. Grita com a criança, força exercícios que fazem o menino chorar. Diz que é método intensivo. O coração de Marina se apertou. E o pai? O Sr. Eduardo não vê isso? Ele viaja muito a negócios. Quando está aqui, a doutora Patrícia vira uma santa. Mas quando ele sai? Joana balançou a cabeça, tristemente. Naquela tarde, Marina não aguentou mais. Estava limpando o corredor do primeiro andar quando os gritos da doutora Patrícia ecoaram pelo segundo andar e Miguel. Presta atenção. Eu estou falando com você. O choro da criança atravessou as paredes, e Marina sentiu algo se romper dentro do peito. Subiu as escadas correndo, desobedecendo às ordens de Helena. Ao abrir a porta do quarto, viu uma cena que a fez tremer de raiva. Uma mulher de jaleco branco segurava com força o rostinho de um menino loiro, forçando-o a olhar para sua boca enquanto gritava palavras que a criança obviamente não conseguia ouvir. O que a senhora está fazendo? Marina irrompeu pela porta. A doutora Patrícia se virou, furiosa. Quem é você? Como ousa interromper minha sessão? Sou Marina, e vim porque essa criança está sofrendo. Essa criança precisa aprender. Sou doutora em fonoaudiologia, tenho 20 anos de experiência. Você é apenas uma faxineira ignorante. Marina olhou para o menino, que tremia no canto da cama, lágrimas escorrendo pelo rostinho angelical. Algo dentro dela despertou, e a mesma força que a fazia proteger sua própria filha. Experiência não é desculpa para maltratar uma criança, Marina disse, caminhando devagar até Miguel. O menino a olhou com os olhinhos azuis cheios de lágrimas. Marina se abaixou na altura dele e fez algo que a doutora Patrícia nunca tinha tentado, e sorriu. Um sorriso caloroso, do tipo que só mães sabem dar. Miguel parou de chorar instantaneamente. Marina começou a mover as mãos, fazendo gestos simples que havia aprendido em um curso gratuito de Libras quando descobriu que sua vizinha era surda. Fez o sinal de oi, depois apontou para si mesma e soletrou M-A-R-I-N-A. Os olhinhos de Miguel se iluminaram. Ele tentou imitar os movimentos, desajeitadamente, mas com um sorriso tímido nos lábios. Isso é ridículo, explodiu a doutora Patrícia. Libras não vai curar a surdez dele. Ele precisa aprender a falar. Ele precisa primeiro se sentir amado e compreendido, Marina respondeu, sem tirar os olhos de Miguel.
Por 20 minutos, Marina brincou com o menino usando gestos simples, expressões faciais carinhosas e muito carinho. Miguel ria, coisa que não fazia há meses segundo Joana. Quando a sessão oficial terminou, Miguel não queria que Marina saísse. Ele segurou na saia dela, fazendo um chorinho manhoso que derreteria qualquer coração. Eu volto amanhã, Marina prometeu em libras, e Miguel acenou feliz. Mas a doutora Patrícia não ficaria quieta. Naquela mesma tarde, procurou Helena, e aquela faxineira atrapalhada interferiu no meu trabalho. Ela está confundindo a criança com essas baboseiras de linguagem de sinais. Helena, sempre bajuladora dos profissionais caros que a família contratava, prometeu resolver a situação. No dia seguinte, Marina foi proibida de subir ao segundo andar. Ordens da doutora Patrícia, disse Helena rispidamente. Você deve se concentrar apenas na limpeza. Mas Marina não conseguia se concentrar em mais nada. Durante toda a manhã, ouviu os gritos da doutora e o choro de Miguel, e cada som era como uma facada em seu coração. No intervalo do almoço, quando a doutora Patrícia saiu para comer, Marina subiu escondida. Encontrou Miguel encolhido em sua cama, segurando um ursinho de pelúcia e soluçando baixinho. Oi, meu amor, ela disse em libras, e o rostinho do menino se iluminou. Marina percebeu que Miguel tinha um hematoma roxo no bracinho. Seu sangue ferveu. Quem fez isso com você? Ela perguntou, apontando para o machucado. Miguel fez gestos confusos, mas apontou para onde a doutora Patrícia costumava ficar. Marina entendeu tudo. Naquele momento, ouviu passos na escada. Era a doutora Patrícia voltando do almoço. Você de novo, ela gritou ao ver Marina. Eu avisei que não queria você aqui. A senhora machucou essa criança, Marina acusou, mostrando o hematoma no braço de Miguel. Isso foi um acidente durante o exercício. Você não entende nada de fonoaudiologia. Entendo de criança sendo maltratada. A discussão esquentou, e Miguel começou a chorar de novo, assustado com os gritos. Foi nesse momento que Eduardo Cavalcante chegou de sua viagem de negócios. Ao ouvir a confusão, subiu correndo para o quarto do filho. O que está acontecendo aqui? Sua voz grave cortou a discussão. Eduardo era um homem de 42 anos, cabelos grisalhos, olhar firme de quem estava acostumado a comandar. Ao ver o filho chorando, seu rosto se contraiu de dor. Senhor Eduardo, a doutora Patrícia rapidamente mudou o tom de voz, essa funcionária está atrapalhando o tratamento de Miguel. Ela não entende que métodos rigorosos são necessários para o desenvolvimento dele. Marina olhou para Eduardo, sabendo que poderia perder o emprego, mas não conseguiu se calar. E senhor, com todo respeito, o que eu vi não foi método rigoroso. Foi uma criança sendo maltratada por alguém que deveria cuidar dela. Como ousa falar assim comigo? A doutora Patrícia se exaltou. Sou especialista formada pela melhor universidade do país. E você é apenas uma faxineira sem estudo. Eduardo olhou para o filho, que continuava chorando, depois para as duas mulheres. Sua voz saiu mais baixa, perigosa. Doutora Patrícia, a senhora pode se retirar. Vou conversar com meu filho em particular. Quando ficaram sozinhos, Eduardo se ajoelhou na frente de Miguel, tentando secar suas lágrimas. Mas o menino se afastou, assustado, como se esperasse mais gritos. Marina não aguentou ver aquilo. Posso? Ela perguntou baixinho para Eduardo. Ele acenou, curioso. Marina se aproximou de Miguel e começou a fazer os sinais que ele já conhecia. Fez está tudo bem, depois papai te ama, apontando para Eduardo. Miguel parou de chorar e olhou para o pai com curiosidade. Como você sabe Libras? Eduardo perguntou, impressionado. Aprendi por necessidade, senhor. Minha vizinha é surda, e percebi que não precisamos ouvir para nos comunicarmos. Eduardo assistiu, fascinado, enquanto Marina conversava com Miguel através de gestos. O menino ria, coisa que seu pai não via há muito tempo. Miguel, Eduardo chamou a atenção do filho. Quando o menino olhou, Eduardo tentou imitar os gestos de Marina, dizendo eu te amo em libras.
Pela primeira vez em anos, Miguel correu para os braços do pai. Eduardo abraçou o filho com lágrimas nos olhos, depois olhou para Marina: por favor, me ensine. A partir daquele dia, tudo mudou na mansão dos Cavalcanti. Eduardo demitiu a doutora Patrícia e contratou uma nova fonoaudióloga, especializada em crianças surdas, que usava métodos amorosos e respeitosos. Mas foi Marina quem se tornou a ponte entre pai e filho. Todas as tardes, depois do trabalho de limpeza, ela ensinava Eduardo novos sinais em Libras, e juntos brincavam com Miguel. Helena, a governanta, não gostou nada daquelas mudanças. Senhor Eduardo, ela disse uma tarde, acho inadequado uma funcionária da limpeza ter tanto acesso à família. Eduardo a encarou friamente: e Helena, Marina está fazendo por meu filho o que profissionais caríssimos não conseguiram. Se isso a incomoda, talvez seja você quem precise repensar sua posição aqui. As semanas passaram, e Miguel floresceu como uma flor que finalmente recebeu água. Ele falava em Libras, ria, brincava, e principalmente, criou um vínculo profundo com o pai. Eduardo, por sua vez, descobriu um filho que nunca havia conhecido de verdade. Percebeu que a surdez não era um defeito a ser corrigido, mas apenas uma diferença a ser respeitada. Uma tarde, enquanto Marina ensinava novas palavras em Libras para Miguel, Eduardo a observava da porta do quarto. Sua governanta havia contado toda a verdade sobre a doutora Patrícia maltratando seu filho, e ele não conseguia parar de pensar em como quase perdeu a chance de conhecer verdadeiramente seu menino. Marina, ele chamou baixinho. Ela se virou, sempre respeitosa: e sim, senhor? Preciso lhe pedir uma coisa. Miguel percebeu a seriedade da conversa e ficou prestando atenção, mesmo sem ouvir as palavras. Eduardo respirou fundo: quero lhe oferecer um novo trabalho. Não como faxineira, mas como tutora do Miguel. Cuidadora. Professora de Libras. Ele pausou, emocionado. Alguém que o ame como merece ser amado. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Senhor Eduardo, o salário seria de R$ 5.000 por mês. Você teria um quarto aqui na mansão, se quiser, ou posso providenciar uma casa próxima para você e sua filha. Miguel precisa de você, Marina. E eu preciso aprender com você como ser um pai melhor. Naquele momento, Miguel entendeu que algo importante estava acontecendo. Ele se aproximou de Marina e fez um sinal que ela nunca havia ensinado a ele. Era o sinal de mamãe. Marina olhou para Eduardo, confusa. Eu nunca ensinei isso a ele. Eduardo sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Ele criou esse sinal sozinho. É o que ele faz sempre que fala de você com a nova fonoaudióloga. Marina se ajoelhou e abraçou Miguel, que retribuiu o carinho com toda a força de seus bracinhos pequenos. Aceita? Eduardo perguntou. Aceito, Marina sussurrou, sabendo que sua vida e a vida daquela criança especial nunca mais seriam as mesmas. 6 meses depois, Miguel já sabia mais de 100 palavras em Libras, conseguia se comunicar perfeitamente com o pai, e o que mais importava, era uma criança feliz. Eduardo descobriu que ser pai não era sobre corrigir defeitos, mas sobre amar incondicionalmente. E Marina descobriu que às vezes as famílias mais bonitas são aquelas que o coração escolhe, não o sangue. Na festa de 5 anos de Miguel, toda a família estava reunida. Eduardo fez um discurso emocionante em Libras, que Marina havia lhe ensinado. Meu filho, você me ensinou que o amor não precisa de palavras faladas para ser real. E Marina, ela nos ensinou que anjos existem, às vezes disfarçados de faxineiras. Miguel correu para os braços de Marina e Eduardo, e ali, naquele abraço de 3, estava a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer todas as barreiras. A mansão dos Cavalcanti nunca mais foi silenciosa. Era cheia de risos, de sinais coloridos no ar, e principalmente, cheia de amor. E Marina? Ela nunca mais precisou limpar o chão de joelhos. Porque Eduardo havia compreendido que quem realmente limpou aquela casa foi ela, e limpou a frieza, a solidão, e trouxe de volta a alegria de ser família.
Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, eu preciso que você faça algo agora mesmo. Aperte o like se você acredita que o amor verdadeiro não precisa de diploma para existir. Comenta aqui embaixo contando se você já viveu ou conhece alguém que passou por uma situação parecida. Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente. E se você quer continuar recebendo histórias que vão transformar seu dia e te fazer acreditar no poder do amor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque eu garanto que a próxima história vai te emocionar ainda mais. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa especial que precisa ouvir essa mensagem de esperança hoje. Nos vemos na próxima história.